Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva. Estadão Notícias. Ninguém vai tomar tua vacina na barra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. O tom usado pelo presidente Jair Bolsonaro mostra a guerra de narrativas que se formou em torno da vacina Coronavac. O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e é produzido no Brasil em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Ele é feito com vírus inativado, uma estratégia em uso há décadas em vacinas contra outras doenças e considerado bem estabelecido. Resultados das fases 1 e 2 dos testes em humanos mostraram que, com o imunizante, o vírus não foi encontrado nos pulmões. Mas ainda faltam os dados da fase 3, que o Instituto Butantan promete entregar essa semana na Anvisa. Durante os testes, a vacina não apresentou efeitos colaterais severos. Estudos nas fases 1 e 2 mostraram que causou efeitos leves, como dor localizada e febre baixa, em 30% dos casos, o que é considerado aceitável. Aqui no Brasil, um dos voluntários morreu e o episódio foi comemorado pelo presidente como uma derrota para o governador de São Paulo, João Dória. O Instituto me avisa, houve um efeito adverso grave, ponto. Diante disso, eu tenho mais informações? Não tenho. Então, o que faço? Suspendo. Mas pouco tempo depois, a polícia confirmou que o voluntário havia cometido suicídio e não havia relação com a vacina. Bolsonaro, então, apagou o tweet. De acordo com os estudos da fase 2, a vacina demonstrou eficácia de 95%, mas ainda é preciso saber os resultados da fase 3. Na Coronavac são previstas 2 doses, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Ela precisa ser mantida entre 2 e 8 graus, o que é considerado um ponto favorável, tanto para armazenamento como para transporte. A Coronavac é testada também em outros países, como China e a Indonésia. A Indonésia que vai começar a vacinar a população ainda em dezembro. Também na Turquia, que fechou um acordo para aquisição de 50 milhões de doses e a imunização deve começar no fim do mês naquele país. Segundo o ministro da Saúde turco, 20 milhões de doses da vacina serão disponibilizadas ainda este mês, enquanto outras 30 milhões chegarão até fevereiro de 2021. O acordo do governo de São Paulo com a China garante 46 milhões de doses, suficientes para vacinar 23 milhões de pessoas. 6 milhões dessas doses vêm da China e outras 40 milhões serão fabricadas pelo Butantan até janeiro de 2021. Mas por que uma vacina promissora está no centro de uma discussão entre Jair Bolsonaro e João Dória? A questão é que desde o começo da pandemia, a relação entre os dois foi se degradando. Não faz nenhum sentido confiscar equipamentos e insumos. Se essa decisão for mantida, informo que tomaremos as medidas necessárias no plano judicial para que isso não ocorra. Agradeço as suas palavras, senhor governador, completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para se eleger governador. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a sinalizar que poderia comprar a vacina Coronavac. A vacina do Butantan será uma vacina brasileira. Então, nós já fizemos uma carta em resposta ao ofício do Butantan, e essa carta ela é o compromisso da aquisição das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro, em torno de 46 milhões de doses, e essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação ainda em janeiro. Mas foi desautorizado pelo presidente da República. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Por causa disso, o governo de São Paulo começou a colocar em xeque a atuação da Anvisa na demora para aprovar o imunizante.
o que foi negado pela agência. O governo estabeleceu a data de 25 de janeiro para o início da vacinação. 25 de janeiro é a data prevista para o início da imunização aqui em São Paulo. Se pelas circunstâncias pudermos todos nós, São Paulo e o Brasil, iniciar a vacinação antes, ótimo. É o que nós mais desejamos. Nós estabelecemos esse prazo, as vacinas estão aqui. A Anvisa reagiu e disse que nenhuma vacina pode ser aplicada sem autorização da agência. O governo de São Paulo prometeu enviar esta semana os dados da fase 3 para que a Anvisa aprove o imunizante. Vamos fazer o pedido de registro na China e no Brasil e vamos também dar entrada no pedido de uso emergencial aqui no Brasil. Se fizermos isso como está programado no dia 23, isso significa que na primeira semana de janeiro poderemos ter uma manifestação da Anvisa. Enquanto o plano de imunização do governo federal patina, outros estados e municípios, como Belo Horizonte, têm fechado parcerias para adquirir a Coronavac. Depois de toda a polêmica, Jair Bolsonaro já admite que se a vacina for aprovada pela Anvisa, o governo federal irá comprar. Seja qual for, passou pela Anvisa, eu dou sinal verde para o Ministério da Saúde comprar e botar em prática. Em audiência no Senado, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que 9 milhões de doses adquiridas pelo governo federal são da Coronavac. Afinal, em qual estágio está a Coronavac? E qual a expectativa em relação ao imunizante? Raíssen Abac entrevistou o infectologista e integrante do Centro de Contingência contra a Covid-19 em São Paulo, Esper Calas, sobre esse tema. Vamos ouvir. Doutor Esper, obrigado pela presença aqui conosco. É um prazer falar com você e aos ouvintes. Doutor Esper, em relação propriamente à Coronavac, que o senhor, por estar aqui no Centro de Contingência do Governo de São Paulo, talvez esteja acompanhando um pouco mais de perto. Mudou um pouco a estratégia, o governo quer divulgar de uma vez só e já pediu o registro definitivo da vacina. Enfim, qual a expectativa que o senhor tem com todo o pragmatismo que deve caracterizar a ciência? Quando você faz um estudo, digamos que você fala assim, eu quero saber se esse remédio funciona bem contra a depressão. Aí, durante o estudo, está acabando, você vê que ele não funciona bem para tratar a depressão, mas você vê que ele faz com que o cabelo caia menos. Você não pode pegar esse mesmo estudo e divulgar ele dizendo assim, olha, esse remédio foi feito para estudar a queda de cabelo e ele é um remédio bom para ser vendido com essa finalidade. Por quê? Porque você subverte, durante o que você está fazendo, a pesquisa, ao sabor do interesse comercial do uso, entendeu? Então a gente tem regras muito rigorosas de dizer como que você vai fazer a análise dos seus resultados. Isso é muito importante todo mundo saber. Quando foi concebido o estudo da Coronavac, fase 3, foi feita a previsão de 2 análises. A primeira análise, que ia ser intermediária, era com 61 pessoas que tivessem tido coronavírus, Covid-19 durante o estudo. A segunda análise, que seria definitiva, com 150. Então, o que aconteceu? O estudo foi andando, em novembro, bateu 61 casos de Covid-19. Por causa disso, começou a se correr e fazer a consolidação dos dados para o Comitê Independente do Estudo fazer essa análise. Esse período de consolidação dos dados demora 1 a 2 semanas. Quando chegou no fim dessa consolidação, a epidemia começou a crescer tanto aqui em novembro em São Paulo, que começou a acumular mais casos muito rapidamente. A hora que o comitê foi confrontado para fazer a análise, eles disseram o seguinte, mas vocês estão me oferecendo uma análise intermediária e o número de casos de Covid-19 que já estão acontecendo está muito próximo de atingir a análise definitiva. Por que não parar e fazer a análise definitiva de uma vez? Foi exatamente isso que aconteceu. E agora já tem um número que ultrapassou 150 casos de Covid-19 entre os participantes do estudo,
pode oferecer a análise definitiva do estudo fase 3 para dizer se a vacina é eficaz, se ela não é eficaz, e caso seja eficaz, qual que é a percentagem de proteção. Então, a razão da mudança da data foi meramente técnica e foi sugerida pelo próprio Comitê Independente de Avaliação de Resultados. Muito bem, ficou muito claro com toda essa linha do tempo, né, que o senhor nos trouxe aqui, é muito importante para o entendimento, né? Bom, doutor Esper, em relação, saindo aí um registro da Coronavac, né, a expectativa do senhor em relação a efetivamente que ela comece a ser aplicada, porque produzida ela já está sendo, inclusive, né? Qual é essa expectativa? Eu acho que vai depender outra vez do resultado do estudo. Vai depender também do número de doses e vai depender também do acerto entre o Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo. E isso a gente tem percebido que está sendo encaminhado nos últimos dias. Há notícias de hoje cedo que está se caminhando para um entendimento que eu acho que é o que todos os brasileiros precisam. Agora, veja, o plano depende muito, insisto aqui, do número de doses. Se você tem 1 milhão de doses, é muito difícil tomar decisão de quem é que deve receber ou não a vacina. Isso é a mesma coisa com 5 milhões, mas você abrange um pouco mais de pessoas. Se você tem 20 milhões, aí começa a ficar um pouco mais fácil, mas ainda tem muitos problemas. Se você tem 400 milhões de doses, a vacina todo mundo e acabou. Então eu acho que é tudo muito uma decisão que depende do contingenciamento das vacinas, do tanto que a gente vai ter disponível. Mas é claro que de uma certa forma, há consenso que a gente deve começar com alguns grupos especiais, especialmente as pessoas que trabalham com pacientes com Covid-19. Médicos, enfermeiras, farmacêuticos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, que ficam cuidando dessas pessoas o dia todo, têm uma chance muito maior de pegar a doença e, portanto, devem ser priorizados. Depois a gente começa a descer a faixa etária, ou seja, quem é que vai parar no hospital internado? É justamente as pessoas que têm idade muito avançada, com maior frequência, e depois vai reduzindo. Se a gente conseguir vacinar todas as pessoas, por exemplo, acima de 60 anos, muito provavelmente nós vamos reduzir em mais de 80% o número de internações com Covid-19. E assim sucessivamente. Pessoas que trabalham em transportes públicos, pessoas que fazem atividades com contato frequente com a população, policiais, bombeiros, professores de escolas, pessoas que trabalham com um número grande de crianças, adolescentes e adultos em instituições de ensino, pessoas que têm... Veja, a gente também tem que ter uma atenção muito especial para pessoas privadas de liberdade, porque são situações extremamente explosivas de transmissão. E nesses locais é que acontece a transmissão desses núcleos para as pessoas que os visitam também. E aqui inclui pessoas que vivem institucionalizadas, pessoas que vivem em presídios, pessoas que têm a necessidade de se manter concentradas, e geralmente em grupo maior de pessoas, num local só. E, finalmente, todas aquelas pessoas vulneráveis que têm acesso dificultoso à saúde. Então, imagina uma pessoa que começa a ter Covid-19 e ela mora nas margens do Rio Negro, no norte do Amazonas. Até ela conseguir alguém para vê-la, vai demorar muito tempo, ao contrário de uma pessoa, por exemplo, que mora aqui no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Ou seja, a gente tem que pensar essas diferenças para minimizar o impacto que a Covid-19 provoca na população. Estamos ouvindo o Dr. Esper Calas, que é infectologista e integrante do Centro de Contingência da Covid-19 aqui do Governo do Estado de São Paulo. Dr. Esper, eu queria que o senhor, com seu conhecimento, nos falasse até para nós que somos leigos, o papel que a China tem, que é importante no fornecimento de insumos para medicamentos, não só de vacinas, mas para medicamentos de uma forma geral. Começou a haver aí esse questionamento político, ideológico. No entanto, em tudo a gente encontra praticamente a China como um importante produtor e fornecedor, não? Não tem dúvida, mas antes disso eu quero dizer que, a despeito de se existir uma grande parte da população de diferentes países, dos investigadores, dos cientistas, médicos, de ter um interesse
coletivo e todo mundo ajudar todo mundo, por trás desse pano há uma disputa enorme de grandes grupos, não só chineses, mas também americanos, europeus e de outros países, para ocupar lugar no comércio que envolve os produtos relacionados ao enfrentamento da Covid-19. Então é claro que eu quero chamar a atenção disso quando a gente dá um passo atrás lá para maio e começaram a aparecer as vacinas candidatas, para citar o exemplo nosso aqui da discussão. Cada um dos laboratórios queria ter a primazia, eles queriam colocar o seu produto, mostrar que o seu produto era eficaz para atrair o mercado e conseguir vender o seu produto, não é? E então não foi, por exemplo, feito nenhum alinhamento entre diferentes vacinas para serem testadas em combinações, serem testadas em esquemas sequenciais. Cada um queria ir com o seu produto adiante. E houve uma corrida enorme. Essa corrida envolveu americanos, envolveu europeus, envolveu chineses. Agora, quem está largando, cruzando a linha de chegada primeiro, são justamente aqueles países que mais investem historicamente em pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia. E é claro que quem lidera esse grupo é os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos têm uma quantidade enorme de investimento em pesquisa há muitas décadas, e isso os posicionou para ter a maior parte dos produtos que estão em desenvolvimento dentro do portfólio que a Organização Mundial da Saúde divulga e vai atualizando sobre vacina. Mesma coisa, se você combinar os países europeus, vai encontrar que eles também estão nesse grupo. Mas quem vem investindo nos últimos 30 anos em pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia é a China. A quantidade de universidades que abriu naquele país foi enorme. Os institutos de pesquisa, o investimento em novas plataformas, tanto é que as revistas científicas internacionais vêm tendo um aumento progressivo da percentagem de trabalhos científicos de grande impacto que estão vindo lá da China. E, sem surpresa, na hora que apareceram essas vacinas, várias delas começaram a surgir de empresas chinesas. Eles têm um investimento tão grande nessa área que muitos estimam que quase metade das pessoas do planeta vão ser vacinadas contra a Covid-19 com produto chinês. Se o Brasil algum dia quiser estar neste lugar, nós temos que investir na nossa ciência básica, tecnologia e desenvolvimento. Ouvimos o infectologista integrante do Centro de Contingência da Covid-19 do Governo de São Paulo, Esper Calas. Doutor Esper, agradeço o senhor pela atenção, não só hoje, como nesses 9 meses aí em que temos tido contatos aí e nos socorrendo aí dos seus conhecimentos para orientar também o nosso ouvinte. Muito obrigado e umas boas festas para todos. Muito obrigado. É um papel da gente que lida com as pessoas com Covid-19 disseminar o conhecimento com a ajuda de vocês da imprensa. Sempre um prazer e boas festas. Mas por que a Anvisa está no centro dessa discussão? Existem motivos para duvidar de uma das agências mais importantes do país? Sobre este assunto eu converso agora com Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa e colunista do Estadão. Tudo bem, doutor Gonçalo? Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. Olha, é um prazer estar com você no Léo e com o Estadão, né? Sempre importante. Doutor Gonçalo, o senhor tem uma ampla experiência com a Anvisa e aí eu já logo de cara gostaria de saber do senhor. O senhor dentro desse histórico da Anvisa, o senhor alguma vez se deparou com a agência sendo objeto de disputa política tão forte como agora? Alguma vez na história isso ocorreu com a Anvisa, doutor? Olha, que eu lembro, nunca ocorreu. É óbvio que nós tivemos momentos de muita pressão. Então, no meu tempo, quando foi do lançamento da política de genéricos, havia uma expectativa muito grande de inundar o mercado com genéricos, que ia baixar o preço, não sei o quê. Então, havia uma pressão grande, mas essa pressão era uma pressão quase legítima. É legítima, né? Mais recentemente, quando o ministro
Barros, que era o engenheiro do estado do Paraná, ele teve um problema lá com o fornecimento de um medicamento de alto custo, que a fábrica original foi contaminada e aí tinha que achar outro fornecedor, e o fornecedor alternativo era de um preço muito elevado, e ele tentou fazer com que a agência permitisse a importação de um produto que não tinha registro. E a agência resistiu duramente, ele tentou mandar medida provisória, então, mas a agência ganhou a briga dele, né? O presidente era o Jarbas Barbosa. Então, existem pressões, é óbvio, a Agência de Vigilância Sanitária, ela movimenta 25% do PIB brasileiro. Tem algumas áreas em que ela atua que são bastante delicadas, né? Por exemplo, agrotóxicos. Volta e meia tem lá uma confusão por causa de agrotóxicos. A agricultura pressionando, as ONGs que trabalham nessa área da saúde pública pressionando, mas a agência tem conseguido se livrar disso de maneira bastante razoável. Desta vez, essa história da cloroquina, da bula da cloroquina, recomendar ou não recomendar a cloroquina, e essa história da vacina chinesa estão ganhando de todas as crises que eu vi. Viu? E, doutor, o senhor acredita que o corpo técnico e o protocolo técnico da avaliação da Anvisa em relação às vacinas, e especialmente a Coronavac, isso está preservado a despeito de toda essa disputa política? Eu acho que das agências reguladoras, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, é a que tem mais presença da sociedade em todos os assuntos que ela toca, né? Então, até algum tempo atrás, era a questão da rotulagem de alimentos e a colocação dos alertas. A sociedade acompanhou, né? Indústrias não querendo pôr os alertas, porque os alertas, de certa forma, afastam o público do consumo, né? Ela lida com assuntos muito presentes no dia a dia das pessoas. E aí é natural que você tenha uma pressão. A constituição da agência, quando a gente começou a criar a agência, eu acho que qualquer um faria isso, a gente criou a agência com uma base muito sólida em conhecimento. Nós sempre colocamos o conhecimento como o principal valor da agência. A agência age exclusivamente em função de algum conhecimento. Ela não pode agir com base em axiologia, em opinião. Tem que ser um conhecimento. E é um conhecimento que torna os atos da agência duradouros, firmes, né? E é o que protege os servidores. E essa mensagem que temos que agir com base no conhecimento, ela atravessou a agência e se transformou num karma da agência. Então, neste momento, a hora que cair lá o pedido de registro da Sinovac, só pode acontecer duas coisas. Ou a agência recusa porque o pedido não está completo, ou a agência aceita. E quem vai aceitar são os funcionários que vão analisar isso. O pedido não entra na diretoria, o pedido entra na área de registro de biológico. Esses servidores que estão lá são servidores concursados, portanto estáveis, não podem ser demitidos. São bem capacitados. Praticamente todos os funcionários da agência fizeram algum tipo de curso de especialização, mestrado, doutorado nos últimos anos. Desde que a gente saiu, isso tem sido oferecido seguidamente, né? Eu mesmo dei aula em muitos dos cursos que a agência preparou depois que eu saí da agência. Eu tenho certeza que o corpo técnico vai segurar o rojão. Nós estamos aqui para servir a população brasileira e não nos afastaremos dessa missão. Ponto. Doutor, o que a gente deve depreender sobre as estratégias de registro por parte do governo de São Paulo? Havia uma primeira estratégia de registro definitivo, até atrasou para pedir esse registro definitivo, e agora mudou novamente de estratégia para pedir o registro emergencial, de uso para uso emergencial. O que isso significa no final das contas, doutor?
Bom, eu vou supor, né? Eu suponho que ir para o registro definitivo foi uma combinação feita com o fabricante. O fabricante tem interesse de vender o produto no Brasil. Entregar para vender também para iniciativa privada. É óbvio que ele não pretende fazer isso através do Butantan. O Butantan tem a pretensão de vender, de exportar, mas de vender aqui no mercado nacional, o Butantan não tem essa pretensão. Mas a Sinovac tem. E a Sinovac deve ter pedido para fazer o registro definitivo porque eles querem vender. Aí, quando eles foram revisar a documentação necessária, eles devem ter percebido que existia alguma fragilidade. Ou eles se aperceberam, que também pode ter acontecido, que o registro definitivo inclui a fixação de preço. E o registro emergencial não tem preço, não pode comercializar. A questão do preço seguramente leva mais do que esses 30, 40 dias que eles estão falando de análise aí. O preço é uma negociação cavernosa. O pessoal lá da área de fixação de preço exige documentação de apoio, pede, vai e volta. É uma negociação dura. Normalmente é uma negociação que para um produto que não tem urgência demora 90 dias na média. Pode ser por isso que eles desistiram do registro completo. O fato de já estar sendo produzida, ainda que não tenha sido apresentado ainda a eficácia dessa vacina, é porque há segurança de que a vacina, além de segura, é eficaz, ou é preciso, do ponto de vista fabril, adiantar essa produção, doutor? Produzir antes de terminar a fase 3 significa assumir um risco de jogar o lote no lixo. Mas é um prejuízo que as indústrias todas estão correndo. E estão correndo porque, em dando certo, você salva um monte de vidas e ainda ganha dinheiro. Agora, o Butantan ainda não está produzindo, porque a fábrica ainda está em obras. A fábrica. O que ele vai fazer é envasar a vacina. Neste primeiro semestre, ele tem uma área de invase de vacina. Muito bem, nós ouvimos o Dr. Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa, ex-secretário municipal da Saúde de São Paulo, colunista aqui do Estadão. Então agradeço demais, doutor, o tempo concedido aqui ao nosso ouvinte. Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Estamos sempre às ordens para levar boa informação para os nossos ouvintes. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Coaminuto. E o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais. Estadão Notícias. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.